Você já parou pra pensar que o vilão mais assustador de Shrek não é aquele que grita, que briga ou que manda exércitos, que o vilão mais perturbador da franquia inteira é justamente aquele que sorri educadamente, fala com calma e usa a lei pra destruir vidas? Lord Farquaad. O nome já diz muito. Pequenininho por fora, gigantesco em crueldade por dentro. Hoje a gente vai mergulhar fundo nesse personagem. A gente vai falar sobre a teoria sombria que existe por trás dele, sobre o passado trágico que poucas pessoas conhecem de verdade, sobre a origem da família dele, que é muito mais perturbadora do que parece, e sobre o que tudo isso diz sobre a nossa própria sociedade. Prepara o coração, porque isso vai ficar pesado. Antes de tudo, deixa eu te situar. Lord Farquaad é o antagonista principal do primeiro filme de Shrek, lançado em 2001. Ele governa o Lordado de Duloc, quer se tornar rei, e para isso precisa se casar com uma princesa, qualquer princesa, desde que ela seja, nas palavras dele, perfeita. E é aí que a história de Fiona entra. Mas vamos além do enredo. Vamos olhar para o Farquaad de um jeito diferente, com atenção, com cuidado, porque quando você começa a juntar os pedaços, a imagem que aparece é muito mais triste do que assustadora. Vamos começar pelo começo, pela família de Farquaad. E olha, isso que eu vou te contar agora, a maioria das pessoas não sabe, porque essa informação não está no filme. Ela está no musical da Broadway, Shrek, o musical, que estreou em 2008 e que tem uma música chamada A Balada de Farquaad, que revela o passado dele de um jeito que vai mudar completamente a forma como você vê esse personagem. Então bora! O pai de Farquaad era um anão, e não um anão qualquer. O pai de Farquaad era o Zangado, isso mesmo, o Zangado dos 7 anões, aquele personagem de Branca de Neve, o mais rabugento, o mais mal-humorado, o que vivia de mau humor. E a mãe de Farquaad? A mãe era uma princesa, especificamente, ela era a princesa do conto A Princesa e a Ervilha, de Hans Christian Andersen. Uma princesa de verdade, de sangue real, que abriu mão da coroa por amor. Ela se apaixonou pelo Zangado e se casou com ele, mesmo sabendo que isso ia custar o título dela. Ela foi deserdada da família real por ter se casado com um anão. É um amor bonito no começo. 2 seres de mundos completamente diferentes, unidos por algo genuíno, mas a história não termina bem. A princesa tinha dificuldade de dormir no colchão simples e velho do marido. O Zangado, tentando fazer algo de bom pela mulher, empilhou 25 colchões, um em cima do outro para ela dormir mais confortável. Uma torre inteira de colchões. Uma noite, ela rolou na cama enquanto dormia, e caiu, de 25 colchões de altura, e não sobreviveu. Farquaad nunca conheceu a mãe. Isso significa que ele perdeu ela quando era ainda muito pequeno, bebê, provavelmente, e cresceu só com o pai. Pensa um segundo no peso disso. Crescer sem mãe já é difícil, mas crescer sem mãe, sendo filho de um anão mal-humorado que trabalha o dia inteiro debaixo da terra minerando diamantes e mal tem tempo ou paciência para cuidar de um filho. Isso forma um tipo muito específico de ferida. E o que o musical revela sobre a relação de Farquaad com o pai? Na música, Farquaad canta sobre o pai de um jeito que mistura mágoa com raiva. Ele fala que o pai mal dizia oi, que saía todo dia para trabalhar murmurando hi-ho, e sumia para baixo da terra. Que era distante, que era difícil, que era zangado. Fez sentido o nome agora, né? Mas vem o detalhe mais cruel de tudo. Durante o musical, no final, o Zangado aparece no casamento do filho, e é revelado que a versão de Farquaad sobre o próprio passado era mentira. Farquaad dizia que o pai tinha o abandonado na floresta quando ele ainda era criança, que tinha sido deixado para morrer, que cresceu sozinho, mas não foi assim que aconteceu. O que aconteceu de verdade é que Farquaad morou com o pai até os 28 anos, e aí o Zangado o expulsou de casa porque ele estava vivendo no porão sem pagar aluguel. 28 anos, no porão, sem contribuir. O Zangado simplesmente bateu o pé e disse que era hora do filho se virar. Isso é completamente diferente de ser abandonado na floresta quando criança, mas Farquaad transformou essa história na narrativa de um filho rejeitado, deixado para morrer, que sobreviveu sozinho e construiu tudo do zero. Por que ele fez isso? Porque a verdade era humilhante demais. A verdade era que ele era um adulto que não conseguia se sustentar, que vivia nas costas do pai, que foi colocado para fora de casa aos 28 anos como alguém que simplesmente não estava funcionando na vida. E transformar isso numa história de abandono trágico era a única forma de Farquaad conseguir olhar para si mesmo sem se despedaçar. Agora vem a parte que conecta tudo, a teoria sombria de verdade. Farquaad é filho de um anão e de uma princesa que abriu mão da realeza. Isso significa que ele é o que o musical chama de meio-ling, ou seja, meio anão, meio humano.
Ele não pertence completamente a nenhum dos dois mundos, muito pequeno para ser tratado como humano comum, mas humano demais para ser aceito entre os anões. E no mundo de Shrek, esse tipo de coisa importa imensamente. O mundo de Algures é um lugar onde a aparência determina o valor das pessoas, onde padrões de beleza definem quem merece respeito e quem não merece, onde criaturas que não se encaixam no molde são expulsas, marginalizadas, jogadas para fora. Farquaad foi vítima desse sistema desde que nasceu, e aqui está o núcleo da teoria sombria. Em vez de lutar contra esse sistema, Farquaad se tornou o maior defensor dele. Ele começou a expulsar criaturas mágicas de Duloc, criou leis absurdas, estabeleceu padrões rígidos de perfeição, puniu tudo que era diferente. Por quê? Porque se o sistema que o machucou é o sistema legítimo, então defender esse sistema é a única forma que ele enxergou de provar que também pertencia a ele, de provar que merecia um lugar dentro dessa hierarquia cruel. É uma lógica circular e autodestrutiva. E é uma lógica muito, muito humana. Você já viu isso no mundo real? Alguém que sofreu bullying e cresceu se tornando exatamente o tipo de pessoa que o atacou? Alguém que foi excluído e, quando ganhou um pouco de poder, usou esse poder para excluir outros. Não estou dizendo que isso é certo. Não estou dizendo que justifica. Estou dizendo que é real. É doloroso. E é exatamente o que Farquaad representa. Ele é a tragédia de alguém que não conseguiu quebrar o ciclo, que foi formado pelo sistema, destruído pelo sistema, e depois dedicou a vida inteira a manter esse mesmo sistema funcionando. Mas tem outra camada, e essa camada envolve o próprio criador de Farquaad. Existe uma história por trás da criação desse personagem que é fascinante e que diz muito sobre quem Farquaad é. O produtor de Shrek é Jeffrey Katzenberg, e Katzenberg tinha um inimigo real no mundo corporativo, Michael Eisner, o então CEO da Disney. A história é a seguinte: Katzenberg trabalhou na Disney por muitos anos como presidente da divisão de filmes, mas em 1994, Eisner o forçou a sair da empresa. Foi uma demissão humilhante, cheia de conflito pessoal entre os dois. E Eisner era famoso por uma frase que ele teria dito sobre Katzenberg em particular: "Eu acho que odeio aquele anãozinho." Katzenberg, que é um homem de estatura baixa, não esqueceu essa frase. Então, quando ele foi fundar a DreamWorks e produzir Shrek, ele criou Lord Farquaad, um vilão que governa um reino falso de perfeição artificial, que é controlador, frio, narcisista, que trata as pessoas como peças, e que tem uma estatura muito, muito menor do que a do ego que carrega. Farquaad era a vingança artística de Katzenberg contra Eisner. E a ironia? Shrek ganhou o Oscar de melhor filme de animação em 2002. Katzenberg transformou a humilhação num Empire Strike Back cinematográfico. E no meio de toda essa história de bastidores, nasceu um dos vilões mais complexos e perturbadores da animação. Ei, antes de continuar, se esse conteúdo tá te fazendo ver Shrek de um jeito completamente diferente, faz um favor pra mim. Deixa o like aqui no vídeo agora. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho. E considera se tornar membro, porque lá a gente tem conteúdos exclusivos e acesso antecipado. Cada apoio faz esse projeto crescer. Muito obrigado. Agora vamos voltar. Agora vamos falar sobre Duloc, porque Duloc diz muita coisa sobre a mente de Farquaad. Duloc é um lugar perturbador, é perfeito demais, limpo demais, organizado demais. As ruas são simétricas, as flores parecem artificiais. Até os bonecos dançantes que aparecem na entrada cantam um hino de louvor ao Lorde em ritmo que parodia as animações da Disney. Nada é orgânico em Duloc, tudo é controlado. Isso não é acidente. Duloc é a exteriorização da mente de Farquaad. É o que acontece quando uma pessoa que perdeu o controle da própria vida ganha poder suficiente para controlar o ambiente ao redor. Quando alguém cresceu num lar imprevisível, com um pai distante, sem mãe, sem saber direito o que ia acontecer, muitas vezes desenvolve uma necessidade enorme de controle quando adulto. Não é malícia, é sobrevivência. É o jeito que a mente encontrou de nunca mais ser pega de surpresa. Farquaad criou em Duloc o ambiente que nunca teve quando criança. Um lugar previsível, onde nada sai do script, onde tudo obedece uma ordem. O problema é que um lugar assim não é um lar, é uma prisão disfarçada de reino, e Farquaad construiu essa prisão e chamou de casa. Agora vamos falar sobre a cena que define Farquaad melhor do que qualquer outra. Quando o espelho mágico é levado ao castelo dele, Farquaad pergunta se Duloc é o reino mais perfeito de todos, e o espelho tem que dar uma notícia ruim. Duloc não é oficialmente um reino, porque Farquaad não é um rei, ele é apenas um lorde. Para ser rei, ele precisa se casar com uma princesa. E aí o espelho apresenta 3 candidatas numa paródia de programas de namoro americanos: Cinderela, Branca de Neve e Fiona. Farquaad escolhe Fiona, não por amor, não por atração genuína, mas porque ela preenche o critério, porque ela é a peça que falta no quebra-cabeça do poder. Essa cena tem uma profundidade que a maioria não percebe.
O espelho classifica as princesas como itens de catálogo, avalia, decide quem é suficientemente boa, e Farquaad, ao usar o espelho assim, está reproduzindo exatamente o mecanismo de exclusão e classificação que foi usado contra ele a vida inteira. Só que agora ele está do lado de quem classifica, do lado de quem tem poder. É amargo, é trágico e é brilhante. Agora eu preciso falar sobre o motivo pelo qual Farquaad não pode simplesmente ser rei pelo próprio mérito. O filme deixa claro que Duloc não é um reino, é um lordado, e para se tornar rei, Farquaad precisaria de sangue real, o que ele não tem, filho de um anão minerador e de uma princesa que foi deserdada. Ele tem sangue real pela mãe, mas uma mãe que abriu mão da coroa, uma mãe que o sistema não reconhece mais como princesa legítima, o que significa que Farquaad herdou o pior dos dois mundos. Por parte do pai, baixa estatura e vida de trabalho braçal. Por parte da mãe, sangue real que não vale nada porque ela foi deserdada. Ele está no meio, em nenhum lugar ao mesmo tempo. E o único jeito de ser reconhecido pelo sistema é se casar com alguém que esse sistema ainda considera legítima. Uma princesa que nunca foi deserdada. Uma princesa que ainda tem o título. Uma princesa que vai fazer dele um rei de verdade aos olhos de todo mundo. É cruel perceber que Farquaad dedicou a vida inteira a um sistema e esse mesmo sistema continua dizendo que ele ainda não é suficiente, que sempre falta alguma coisa, que o lugar que ele quer nunca vai ser completamente dele sem mais um passo, mais um título, mais uma peça. Aliás, aproveitando que você está aqui no vídeo, deixa eu te falar rapidinho de algo que vai mudar sua experiência de assistir conteúdo em casa. Se você ainda não tem um Fire Stick da Amazon, você está perdendo demais. É um dispositivo pequenininho que você encaixa direto na entrada HDMI da sua TV e ela vira uma Smart TV completa na hora. YouTube, Netflix, Prime Video, Globoplay, tudo na tela grande com navegação super simples. A qualidade é incrível e o preço é acessível. Você encontra o Fire Stick da Amazon aqui embaixo, nos produtos relacionados ao vídeo. É só clicar e garantir o seu. Vale muito a pena. Continuando, vamos falar sobre a relação de Farquaad com Fiona, porque essa relação tem uma dimensão que eu acho fascinante. Farquaad não ama Fiona. Isso está claro desde o início. Ele sequer a conhece pessoalmente antes de decidir que ela é a candidata ideal. Ele a escolhe como quem escolhe um item num catálogo. Mas tem uma nuance aí. Fiona é uma princesa amaldiçoada. Ela vira ogra ao anoitecer. Ela é alguém que também não se encaixa no padrão do mundo dela. Alguém que também esconde quem realmente é, porque sabe que a sociedade não vai aceitar a versão verdadeira dela. Farquaad, sem saber, estava prestes a se casar com alguém exatamente igual a ele no fundo. Os dois escondem sua verdade. Os dois tentam desesperadamente parecer o que a sociedade espera deles. A diferença é que Fiona encontrou Shrek, e Shrek a aceitou completamente do jeito que ela é, enquanto Farquaad nunca teve isso, nunca teve um momento de aceitação genuína na vida. O que teria acontecido se Farquaad em algum momento tivesse encontrado alguém que o aceitasse, que o visse como pessoa e não como anomalia, que não risse da altura dele, que não o tratasse como menos? Seria ele ainda o vilão? Essa é a pergunta que a teoria sombria deixa no ar. E ela não tem resposta fácil. Salmin tem uma teoria específica que os fãs de Shrek desenvolveram ao longo dos anos, e que eu acho uma das mais poderosas. Ela diz o seguinte: Farquaad é o espelho quebrado de Shrek. Pensa comigo. Shrek também foi rejeitado, também foi excluído por ser diferente, também foi empurrado para a margem da sociedade por não se encaixar no padrão. A diferença é que Shrek escolheu o isolamento, construiu um pântano, decidiu não participar do sistema. Farquaad tomou o caminho oposto, decidiu conquistar o sistema, dominar o sistema, provar que merecia um lugar dentro dele. E os dois estavam presos, só de formas diferentes. O que salvou Shrek foi a conexão genuína, com Fiona, com o burro, com pessoas que o aceitaram de verdade. Farquaad chegou ao poder completamente sozinho, sem amigos verdadeiros, sem ninguém que o amasse por quem ele era. E o poder sem amor corrompe de um jeito muito específico. Ele faz você acreditar que controlar tudo é o mesmo que pertencer a algum lugar. Não é. Agora, vamos falar sobre um detalhe visual que pouquíssimas pessoas notam. O trono de Farquaad em Duloc é enorme, desproporcional ao tamanho dele. Os degraus são altíssimos, a cadeira é gigantesca. Isso não é erro de design, é intencional. É uma metáfora visual de que Farquaad está sempre tentando ocupar um espaço que foi construído para pessoas maiores do que ele está sempre escalando para chegar onde os outros chegam sem esforço, que ele está sempre compensando aquilo que sente que falta. É uma das coisas mais sutis e mais geniais da animação, e passa completamente despercebida na maioria das vezes. E agora, a cena final. No clímax do primeiro filme, depois de toda a confusão na cerimônia, depois de Fiona revelar sua verdadeira forma de ogra, Farquaad fica horrorizado. Ele a rejeita na hora, manda prendê-la, manda matar Shrek.
E aí a Drago aparece e engole Farquaad. O filme apresenta isso de forma cômica, a gente ri, fim do vilão. Mas tem algo doloroso nessa cena se você parar pra pensar. Farquaad morre completamente sozinho, sem ninguém do lado que se importe de verdade. Os guardas são funcionários, não amigos. A noiva que escolheu está claramente apaixonada por outro. Os outros personagens estão ocupados com seus próprios momentos de alegria. E Farquaad some, sem despedida, sem ninguém que sinta falta, sem ninguém que chore. É o fim mais triste possível para um personagem que passou a vida inteira tentando ser visto, uma vida inteira de busca por reconhecimento, uma vida inteira tentando provar que pertencia, e ele termina invisível para todos ao redor no momento da morte. E aí vem a pergunta que essa teoria toda deixa pra gente. Quantos Farquaads existem ao nosso redor? Pessoas que perderam alguém importante cedo demais, que cresceram sem o afeto que precisavam, que desenvolveram comportamentos difíceis, controladores, até cruéis, como resposta a uma dor que nunca foi tratada, que alcançaram poder ou status exatamente porque não tinham mais nada, e que, no fim de tudo, estão completamente sozinhas. Não estou dizendo que a resposta é ignorar o mal que essas pessoas causam. Não estou dizendo que origem justifica comportamento. Estou dizendo que talvez valha a pena olhar além do vilão óbvio, perguntar de onde veio aquela crueldade, entender que comportamentos não nascem do nada, que pessoas não são naturalmente ruins, e que talvez, se alguém tivesse chegado para Farquaad mais cedo, com aceitação genuína, sem julgamento, a história de Duloc poderia ter sido muito diferente. Acha, Buzu? Deixa eu fazer uma conexão final que fecha esse raciocínio de um jeito bonito. No começo de Shrek, tem a cena icônica onde o ogro está no banheiro, usando as páginas de um livro de conto de fadas como papel higiênico. É uma piada, é hilário, mas tem uma leitura mais profunda ali. Shrek rejeita os contos de fadas, porque sabe que os contos de fadas não foram feitos para ele. O final feliz não é para ogros. Farquaad fez o oposto. Farquaad decidiu forçar os contos de fadas a aceitá-lo. Expulsou as criaturas que não se encaixavam. Tentou moldar o mundo do conto de fadas de acordo com os padrões que o excluíam, só que colocando a si mesmo do lado de dentro. Shrek e Farquaad tiveram respostas opostas à mesma rejeição, e o filme termina com Shrek ganhando o final feliz que nunca esperou, com amor genuíno, com aceitação real, enquanto Farquaad morre sem nunca ter chegado perto do lugar que sempre quis. É quase uma conclusão filosófica sobre autenticidade versus performance, sobre o que acontece quando você passa a vida inteira lutando para ser aceito por um sistema que nunca vai te querer de verdade, versus quando você para, se aceita e deixa as conexões reais encontrarem você. Lord Farquaad vai continuar sendo o vilão baixinho e engraçado pra muita gente. E tá tudo bem, o filme é ótimo desse jeito também. Mas agora que você viu o que está por baixo, vai ser difícil assistir de novo sem pensar nessa história, sem ver aquela criança que cresceu sem mãe, aquele jovem que foi criado por um pai distante e rabugento, aquele homem que construiu um reino inteiro tentando provar que merecia existir, e que no final não conseguiu. Caucho! Se esse vídeo te fez enxergar um personagem que você achava que já conhecia de um jeito completamente novo, então ele cumpriu o objetivo. Vai lá, inscreve e deixa o like. Valeu demais. Até o próximo.